Aí fica ali batendo nos 50% a 60% e não consegue sair dos 50% a 60%, porque ele quer estudar da mesma forma, a mesma matéria. Eu vi que alguém perguntou como é meu 3.1, ele é dividido em fases, então a depender da disciplina, a depender do quanto você tem de conhecimento dela, você estuda com um pacote de técnicas diferentes. Então se você está na fase 1 em português, você vai estudar com um pacote de técnicas e um passo a passo específico. Se você já está na fase 2 em português, ou outra matéria que seja, você já vai estudar com outro pacote de técnicas e de uma outra forma, com outro passo a passo específico. E quando você chegar na fase 3 de uma matéria, você vai estudar com, de novo, outro pacote de técnicas e de uma outra maneira, focada em outra coisa. Porque é isso que falta, né? É isso que eu vejo que cria, por exemplo, a estagnação da galera que começa a estudar, aí fica ali batendo nos 50% a 60% e não consegue sair dos 50% a 60%, porque ele quer estudar da mesma forma, a mesma matéria, para sempre. E isso não funciona. E aí entra a magia do método, né? De você entender que durante um período você vai estudar aquela disciplina, como eu disse, de uma forma, com um pacote de técnicas. Quando você já passa para um outro nível de domínio dela, você começa a estudar de outra forma, com a segunda parte de técnicas, que a gente chama de fase 2. E quando você avança ainda mais, você já muda novamente o estudo dessa matéria. Seja na intensidade. Então, qual é a diferença entre as fases, né? Você vai mudar a intensidade com que você estuda a matéria, você vai mudar as técnicas com que você estuda ela, você vai mudar as estratégias e você vai mudar o foco. Porque quando você está começando, o seu foco não é acertar 80%. O seu foco é começar a chegar nos 60%. Depois você vai focar a chegar nos 80%. E depois você vai focar acima dos 80%. E já é justamente essa diferença gradativa que eu acabei de falar em termos de percentual de acerto que delimita se você é fase 1, fase 2 ou fase 3 nas matérias. E daí o nome, né? Por que 3.1, Roberto? Porque são 3 métodos distintos dentro de um único método. Então é 3.1.